Bitcoin hoje vai S&P 500 respondem de forma positiva à declaração do Banco Central Americano. A gente vai entender o que aconteceu, o que causou e qual a nossa perspectiva para o futuro agora, se realmente ficou tudo melhor ou tá na mesma. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje a gente vai pegar logo na raiz. A gente está tendo uma declaração do Banco Central Americano dizendo que o aumento da taxa de juros foi de 0,5%, o que já era totalmente esperado, mas então, se esse dado era já esperado pelo mercado, por que a gente subiu, sendo que isso não é um dado positivo? Foi a forma que o Banco Central Americano, através do Jerome Powell, falou para o público. Então, a gente vai pegar os pontos principais. O primeiro deles é que ele disse, o Jerome Powell, ele acabou falando que a inflação está sob controle e nas próximas duas reuniões ele não tem intenções de aumentar mais que 0,5% na taxa de juros. Então o mercado ficou assim, ufa, estamos mais aliviados, a gente não precisa ter um aperto monetário gigante, mais do que a gente espera, que seria totalmente pior para o cenário. A gente está tendo tudo como esperado, apesar de não ser tão bom. O mercado acabou digerindo isso de forma positiva. O segundo fato que ajudou e contribuiu para a alta foi justamente que o Fed não está com ideia nas próximas reuniões de aumentar a partir de 0,5% de alta nos juros para 0,75%, aumento de 50% na taxa percentual. Então, isso acabou trazendo mais alívio para o mercado. Agora, outra história para fechar com chave de ouro, tudo que a gente teve foi justamente o fato dele falar que ele está confiante para combater a inflação daqui, o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, tá tudo muito tranquilo. Foi justamente o que todo mundo queria escutar, apesar do cenário não ser o que ele falou, tá? A mensagem que ele passa para o público é completamente diferente do que está acontecendo. Ele quer sim manter uma estrutura menos caótica nos mercados, não causar vários apocalipses e oficializar uma recessão econômica, mas a gente teve realmente tudo que o mercado queria escutar, o que deu combustível para ele subir, e a gente teve uma alta de 3% no S&P 500 e 6% no Bitcoin. A questão disso tudo é que tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 estão seguindo uma estrutura esperada, tirando essa questão do aumento de juros, tá? A gente precisa entender que a análise gráfica aqui funciona separadamente de todos os fatos relevantes. Você precisa entender que nós estamos num suporte importante no Bitcoin, enquanto no S&P 500 também estamos em um suporte importante. Olha só, né? E ambos fizeram o mesmo comportamento, uma onda de baixa e depois um diazinho de alta que foi hoje. Então você precisa ficar esperto no seguinte, tá? Olha, daqui a pouco o treinamento modesto vai acabar o desconto, a chance de você entrar com desconto e vários bônus esse mês, porque eu tô adicionando sempre mais conteúdo para você aprender cada vez mais com o mercado. Acontecendo coisas diferentes, eu tô lá para te ensinar. Então o treinamento modesto é um investimento gigantesco e para sempre para você, já que o conteúdo vai sendo sempre inovado, renovado e adicionado mais conteúdos. E simplesmente o preço vai aumentar conforme eu vou adicionando mais conteúdo. Então acaba sendo um excelente investimento para você saber lidar com o mercado de criptomoedas. Te convido a entrar no primeiro link da descrição e aproveitar seu desconto, sua vaguinha, que esse mês vai ser maravilhoso para quem é meu aluno. Anota aí. É o seguinte, continuando aqui, a gente vai ter o básico. Estruturas de baixa sendo defendidas. Peraí, Douglas, o que você quer dizer com isso? Primeiro de tudo, a gente tem o que a gente falou, uma onda de baixa. No S&P 500, temos uma onda de baixa também. Acontece que nessa história, você precisa entender que graficamente falando e mercadologicamente falando, a gente precisa de um respiro chamado de pullback. A questão é que essa alta de hoje pode ser sim um pullback para nós, totalmente. O que dá, vamos lá, indício que o mercado pode voltar a cair. Então, apesar dessa queda ser um alívio para a gente, não está nada definido ainda. A questão é, a gente precisa acompanhar a confirmação do candle diário, a gente precisa fechar esse candle e principalmente, tá? Gráfico semanal, evitar de todas as formas manter esse candle vermelho. A gente não quer esse candinho, né? Verde, vermelho, essa semana queremos que ele feche verde, porque isso aí ia dar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles vermelhos semanais. Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, o que seria, de certa forma, para os investidores, um dado muito pessimista. Então a gente tem realmente tudo para defender essa semana e com certeza a gente fechando o candle vermelho semanal e mantendo em cima desse suporte nos 37.500 do Bitcoin, a gente consegue sim ter uma perspectiva de um retorno
para alta. Não ache que tá totalmente impossível, até porque a gente tá sempre, repare, tá? A gente tá sempre brincando em volta da região dos 40 mil. A gente tá ali defendendo de todas as formas, de forma lateral. Isso pode indicar que os grandões estão comprando, os grandões estão acumulando nessa situação e a gente tem dados que confluem com isso. A questão é o seguinte, se você for usar Fibonacci nessa onda de baixa, você pode esperar o seguinte, uma retração contrária. Ele cai, a força vendedora chega em seu limite, a gente já conversou isso, e agora simplesmente ele entrega uma alta pra gente. Essa alta é uma alta chamada de pullback. Então, essa alta não indica nada pra gente, apenas uma ajuda de um fato relevante do mercado para ajudar o mercado a dar um respiro. Quando eu falo de respiro, você pode usar o RSI e acompanhar esse aumento aqui da força relativa do Bitcoin no gráfico diário, 4 horas, olha isso aqui, e no gráfico de 1 hora que já foi lá para sobrecompra. O que isso mostra pra gente, todos? Quero saber o que isso significa. Significa que nós estamos tendo um movimento que precisamos, para ficar mais otimistas, buscar aqui a região dos 41.400 dólares no Bitcoin, para a gente começar a criar uma estrutura de alta e anular a estrutura de queda. Quanto mais a gente sobe aqui, a gente precisa de todas as formas romper essa barreira dos 41 mil, romper a barreira dos 42.500, romper a barreira dos 44 mil, que a gente já veio lutando muitas vezes nos meses passados. A questão aqui é justamente a gente vai ter força para continuar essa alta, bater aqui na retração de 0,38% de FIBO, partir para 0,5% e continuar subindo e de uma vez por todas acabar e anular essa estrutura de baixa. Bom, quem tá indicando isso pra gente é o S&P 500. E se você for no S&P 500 e reparar que nesses últimos dias a gente está assim andando bem de lado com o S&P 500, praticamente copia e cola do movimento, você vai reparar que as escalas são diferentes. Portanto, nós temos, olha só, né, no S&P 500 já estamos criando uma estrutura de alta nessa situação toda. O que indica que em Fibonacci o S&P 500 já indicou um pullback aqui meio que completo, mas ele já passou da primeira região de Fibonacci. O que isso significa, na verdade? Significa que o S&P 500 está possivelmente antecipando um movimento de reversão, mas é só a semente da reversão. A gente não tem como chegar e bater o martelinho na mesa e falar, não, revertemos. Não, tá? A gente precisa amadurecer essa ideia. E um fato que ajuda isso, a gente defender essa tese, é que o seguinte, defendemos um suporte extremamente importante, onde você está vendo na linha amarela no S&P 500 e no Bitcoin a história é a mesma, como você pode ver aqui também na linha amarela. A gente defendeu os dois suportes importantíssimos, porque no Bitcoin a gente indicaria mais queda e entraria em uma zona de liquidação forte. E olha só o vazio que nós estamos tendo e todas as vezes que nós estamos segurando com todas as forças os 37.500. No S&P 500 a história é um pouquinho mais pessimista. Se a gente perder esse fundo, a gente vai bem mais a fundo. Olha só, a gente começa a perder esse último suporte, a gente começa a mirar aqui bem mais baixo, perdendo inclusive os 4.000 pontos. Então, cara, a situação, apesar de maravilhosa agora, a gente precisa ter cautela. Eu falei com vocês que eu estava totalmente por fora do mercado nesses dias, eu estava esperando um sinal mais claro para eu fazer qualquer operação. E eu dei uma especuladinha no nosso Instagram, se você não me segue, tá? Doug Tadeu, pesquisa lá e me segue. Que eu falei lá o seguinte, olha só. O que o mercado pode fazer? Ele adora fazer historicamente. Ele começa o dia de um fato relevante caindo e não deu outra, tá? O mercado começou hoje, na verdade, aqui bem no comecinho, caindo. E depois, quando chega perto do fato relevante, ele começa a empurrar para alta. Cara, não deu outra, tá? A gente vê isso aqui classicamente como um movimento para você pescar stops e a galerinha que gosta de shortar indo na direção contrária. Então, indica queda, o pessoal entra em queda, o mercado vira e tá todo mundo liquidado nessa história. Um fato extremamente importante é a dominância, que está se mantendo em porcentagens interessantes, 42,3%, está aceitável, as altcoins estão recuperando parte do valor, elas perderam muito nesses dias, então fique cauteloso, não vá achando que isso aqui é alta infinita, porque precisamos ficar extremamente espertos, principalmente com o Bitcoin, lutando agora para passar os 40.000 dólares, que é uma região psicológica importante. Olha só a brincadeira que o Bitcoin faz dentro dessa região. Praticamente esses meses atrás nós estamos só brincando em volta dos 40 mil e brigando para se manter em cima. Então agora a gente quer com todas as forças
se manter acima dos 40 mil e confirmar esse rompimento, o mercado dá uma prova de força, bater aqui e continuar a sua subida, rompendo os níveis de Fibonacci, é o que a nossa intuição quer para o mercado subir nesse momento. Um dado ótimo é o DXY, o índice que fortalece o dólar, que no momento ele está caindo 1%. Isso é extremamente importante, porque quando você vê uma economia menos aquecida, os mercados eles esfriam. Então você vê uma migração do dinheiro para busca por liquidez, você busca se proteger e a maioria tende a se proteger no dólar e no ouro. E a gente está vendo hoje o ouro subindo, só que o dólar caindo. A gente vem conversando, se você não tá entendendo essa história porque você não se inscreveu nesse nosso canal ainda, então se inscreve aí, fica acompanhando que é muita informação importante, que simplesmente no DXY, o índice do dólar, a gente está num topo triplo aqui praticamente, com tudo, pelo menos, querendo cair nesse momento. Se o DXY iniciar uma queda forte, o dólar perdendo valor, os investidores vão procurar outro ativo que possa recompensá-los. Será que eu vi Bitcoin? É isso mesmo? Quem sabe? E sim, podemos ter indícios fortes que o Bitcoin pode atrair a atenção dos investidores. Então a gente pode sim ficar bem otimista caso o DXY ele caia, o Bitcoin consiga passar dos 40 mil, 41, 42, 500, rompendo Fibonacci e finalmente mudando a história junto com a S&P 500. E o que acontece? A gente está vendo muita queda. Quando eu vejo várias quedas consecutivas, eu só consigo pensar em uma coisa: pullback. Esse pullback mostra a oportunidade e com certeza é um motivo para você ficar mais esperto que o normal. Enquanto isso, a gente conversou que ontem a gente estava batendo máxima histórica no Open Interest, a quantidade de contratos abertos no mercado e, bom, esse valor caiu bastante por acaso, mais de 10 mil bitcoins em queda de contratos futuros abertos. Isso significa que com essa altinha que a gente teve, ele deu uma liquidada boa na galera e era isso que a gente queria ver. Mas, de outro lado, nós temos uma alta no preço, consequentemente uma baixa no long short ratio. Eu não quero ver essa discordância entre esses dois termos, tá? O preço e o long short ratio. A gente quer ver o mercado subindo, com certeza o long short ratio mais neutro possível, perto dos 1 pontos. A questão é, toda vez que o mercado sobe, o long short ratio ele derrete praticamente. Só que acontece o quê? O Bitcoin cai e o long short ratio ele sobe novamente. Então a gente está vendo o que está acontecendo. Uma hora está em 1.5, outra hora está em 4, 3. Então tá uma loucura esse mercado e por enquanto a gente não consegue confiar muito nisso. Mas pegando esse padrão que tem acontecido nos últimos meses, a gente conseguiu, entre aspas, tá, prever e antecipar o movimento de hoje do mercado, mas de qualquer forma não fizemos nada. Eu não fiz nada porque, apesar, né, o que eu quero que aconteça, às vezes não é o que o mercado vai fazer. E nosso papel é se proteger e ficar esperto para aproveitar as oportunidades. Então, você pode ter ficado mal, né? Nossa, Douglas, mas pô, se eu tivesse entrado ontem, poderia ter ganhado 13%, 9%. E se caísse, meu amigo, você ia ver as altcoins perdendo muito valor. E você precisa entender o momento de arriscar, controlar o seu capital na hora de arriscar. Você não quer acertar o futuro, você não quer prever o futuro, você só quer ganhar dinheiro, cara. Você quer fazer o seu trabalho ser rendido nesse momento. Então a gente precisa ficar esperto e controlar a nossa emoção, principalmente nesse momento. Poucas pessoas conseguiram ficar de braços cruzados e longe do mercado nesse momento para dar mais clareza no que fazer. Enquanto outros já, nossa, eu vou vender tudo porque vai derreter. Aposto que muita gente fez isso. Então, por favor, cuidem do dinheiro de vocês, a gente tem que ficar extremamente esperto e com certeza estudar análise gráfica, porque isso aqui ajuda em muita gente a surfar tendências, saber a hora de você pisar no freio e sem isso você não consegue. Eu já falei para vocês, treinamento modesto tá aí para fazer serviço para você para sempre, curso vitalício e sempre adicionando mais conteúdo para você ficar especialista nesse mercado, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo que muita gente não está aproveitando, infelizmente. Então, tamo junto, forte abraço. Amanhã a gente se vê e vamos conversar muito mais sobre isso aí. Tamo junto.